pessoal, estamos aqui na nossa RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, 1320 AM, e também aqui pelas ondas da internet, através do Facebook, tanto da RCI, da Rádio RCI, quanto da Apex, né, pelo YouTube, via Apex, que a gente retransmite ali a questão também no Facebook. Hoje nós estamos aqui com algumas convidadas, né, que vão falar daqui a pouco sobre a narrativa evolutiva. É um tema muito importante para a gente entender muito mais sobre a programação existencial. O nosso programa chama-se Projeto de Vida. Projeto de Vida está relacionado a questões fundamentais de nós, né, do nosso cotidiano, que tem a ver o seguinte: você tem algo programado para realizar nessa existência? Você imagina, você supõe que desde lá da sua infância haviam ideias que não foram passadas pelos seus pais, mas você já trazia isso contigo. Uma ideia chamada inata, uma ideia precoce, uma ideia que seus pais chegavam e falavam assim: poxa, mas de onde que essa menina, de onde que esse menino tirou essa ideia? E a gente percebe que muitas vezes naquela fase, né, muito conteúdo do período antes da vida humana pode ser transparecido, pode surgir. É lógico que, de acordo com a cultura, de acordo com o ambiente familiar, isso pode ser instigado, pode ser desenvolvido, mapeado, ou pode ser neutralizado, não dado tanto valor, né, de acordo justamente com os valores que aquela casa, que aquela família, que aquele lar tem. Nós, dentro do nosso trabalho aqui, nós seguimos os valores preconizados pela ciência conscienciologia. A ciência conscienciologia é uma ciência que estuda o eu, o ego, a essência, a individualidade. Ou seja, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós vamos continuar existindo após a morte biológica? Ou basicamente, que nem o Stephen Hawking, que falava: gente, nós somos igual um computador, quando acaba a vida é um computador que desligou da tomada e acabou, né? Linha final. Então o que a gente percebe? A gente percebe que, de fato, nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos, e existem alguns fenômenos, existem algumas vivências. Aí o que acontece? Ah, mas eu não acredito. Ótimo, não acredite em nada. Ninguém aqui no nosso programa está querendo que você acredite em alguma coisa. Nem mesmo se a gente falar com certo rigor, com certa emoção, assim, né? Sermos até convincentes. Por quê? Podemos ter as nossas verdades relativas de ponta, e de alguma maneira buscar fundamentar essas verdades. Sim, é possível. Mas não quer dizer que a gente tem que ser o dono da verdade e que, de fato, você não deve questionar. Então, esse é um ponto pacífico. A gente não trabalha com dogmas, né? Nós trabalhamos com processos de assistência, e do ponto de vista da ciência, do ponto de vista científico. E olhando essa condição, o que a gente percebe? Que, por experiências, é muito comum você estudar o fenômeno. Não sei se vocês já ouviram falar sobre EQM, experiência da quase-morte, onde pessoas, principalmente nessa época de Covid, nessa época de muita enfermidade, né, de situações limítrofes entre a vida e a morte, muitos têm experiências parapsíquicas e que são, às vezes, na maioria das vezes, inexplicáveis pela ciência convencional. Mas, independente de não ser da ciência convencional, a pessoa é autopersuadida pela experiência e muitas vezes ela comprova fatos. Vou te dar um exemplo. Teve caso de uma pessoa internada que ela se viu fora e flutuando sobre o hospital. E chegou a curiosamente verificar um par de sapatos que estava no telhado. Quando ele acorda, ele fala para a enfermeira: enfermeira,
Eu vi você conversando com fulano, com ciclano. Eu presenciei aquele momento da dúvida que o pessoal estava desesperançoso e você, enfermeira, chegou, não, vamos tentar, vamos reanimar, vamos botar energia que a gente salva ele. E eu agradeço porque eu escutei você falando isso. Mas o que acontece? Os médicos, a ciência falam, o cérebro estava desligado, estava em anestesia, não havia atividade motora, auditiva, algo que fizesse a cognição, o registro daquela informação. Então, basicamente, são experiências extracorpóreas, fora do corpo humano. E aí, quando o indivíduo vai lá, a enfermeira, só por curiosidade, falou com a manutenção, olha, o paciente falou que flutuou sobre o telhado do hospital e achou um par de sapatos. Aí o cara da manutenção chega e fala, olha, realmente tinha um par de sapatos lá, algo ilusitado, né? Então são fatores como esse que são autopersuasivos. Vocês estão compreendendo? Você fala assim, a pessoa jogou tênis lá, a pessoa jogou sapato. Será? Né? Num lugar de difícil acesso, onde que umas pessoas comuns não iriam, dentro de um processo justamente ali moribundo entre a vida e a morte, depois a pessoa narra isso. Será que há uma falsidade ideológica nisso? Eu acredito que não. Tem muitas dessas experiências que são verdadeiras e que levam a essa reflexão. Portanto, a Conscienciologia, ela ajuda a gente a explorar essas condições da vida humana. E o que a gente percebe? Que, de fato, nós vivemos e pensamos fora da matéria. A matéria, o corpo biológico, é uma ferramenta, uma oportunidade de avanço, é uma oportunidade de evoluir, é uma oportunidade de colocar em prática muitas teorias que a gente estuda entre uma vida e a outra, se estamos lúcidos lá. Porque nem todo mundo vai estar lúcido no extrafísico, fora da matéria, entre o período de vida e o outro. Porque nós admitimos essa ideia da série de existências, que nós temos um ciclo de existências e que essa série de existências serve justamente para a nossa evolução. Por quê? Porque não dá para aprender tudo numa vida. Não há apenas suficiente informação, que muita gente acha, da genética dos pais, dos avós, passando um conteúdo informacional, tecnológico para os seus descendentes. Isso não existe, porque nós comprovamos no dia a dia que existem inovações tecnológicas, existem inovações de ideias e que não existiam antes. Por exemplo, uma pessoa que é super entendida em programação. Em vidas passadas não existia computador. Então, como que a pessoa poderia ser especialista em computação se nas retrovidas não existia essa máquina? Então, tudo isso mostra que realmente há um processo de vivências multidimensionais e que nós somos, então, muito mais complexos do que pensamos. Aí surge a necessidade da gente debater sobre esse assunto. Então o programa, pessoal, fiquem aí apostos que nós vamos sempre discutir coisas relacionadas à programação, ao projeto de vida. A programação existencial, que a gente também chama de Proexis, que é uma forma simplificada ali de, íntima, né? Proexis, em vez de ficar falando programação existencial o tempo inteiro, ou projeto de vida. Mais à frente a gente percebe que Proexis e projetos de vida não são sempre iguais, né? Existem algumas diferenças, mas se a gente já começar a pensar o que eu estou fazendo nessa vida humana, quais são os meus desafios, quais são as minhas metas, o legado que eu quero deixar, inclusive para a humanidade, e que eu vou olhar no futuro e perceber que aquela vida eu trabalhei a favor de todos e todas, e que eu sinto feliz, eu sinto um bem-estar com isso, é o que importa, é o objetivo do nosso programa. E com isso, nessa primeira fase, no primeiro bloco, nós trazemos um pesquisador que ele está completando aí os seus 100 blocos, né, de um assunto de autogestão existencial. Esse autogestão existencial, ele tem a ver com o quê? De você fazer uma autogestão não só da sua vida financeira, não só da sua casa, mas da sua vida humana. Você equilibra as suas energias, o seu tempo, a sua vontade, fazendo o quê? Cuidando do seu corpo, mantendo ele saudável,
Isso tem a ver com alimentação, tem a ver com exercício, tem a ver com um monte de coisa. Você prioriza também as finanças, você prioriza a assistência, você prioriza o crescimento pessoal do ponto de vista da sua própria evolução, ou você negligencia tudo isso? E assim vai. Então tem diversas coisas que você pode fazer uma autogestão, gestão de si próprio. E então o professor Caio Polizel vai, dentro dessa sequência que ele está completando nos próximos programas, os 100 as 100 dicas, ele está hoje então na 97, né? E a gente vamos escutar essa dica. Agora o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar com vocês sobre um tema chamado realizações a longo prazo. Muitas vezes vocês já pararam para pensar sobre os seus projetos, suas metas, suas realizações a curto e a médio prazo. Mas nem sempre nós valorizamos e damos de fato o valor que deveríamos dar a tudo aquilo que pretendemos a longo prazo. O professor Valdo Vieira, no livro Manual da Programação Existencial, traz um dos capítulos sobre este tema, realizações a longo prazo. E ele retrata, no tema ambições, que é na etapa a longo prazo, onde predominam as metas secundárias, mas nem por isso dispensáveis, e devem ser previstas desde já estas ambições evolutivas que são maiores e sadias para cada uma das pessoas. A reflexão é que muitas vezes nós pensamos naquilo que é primário, aquilo que é no hoje, no amanhã, nos próximos meses, que são as metas ou as realizações a curto ou médio prazo. Quando nós pensamos de um planejamento, quando nós pensamos em algo a ser feito, a listagem que é realizada no início do ano ou no final do ano para que se consiga ser exitoso no próximo ano, nós sempre fazemos, e é muito comum, é muito frequente, que seja feito um plano para o próximo ano, para os próximos 6 meses, para uma atuação no aqui, já, no agora. Mas nem sempre nós paramos para perceber que, com o advento da longevidade, as programações existenciais, os projetos de vida, no futuro próximo, eles terão cada vez mais uma duração mais longa. E aí, ao pensar nessa duração um pouco mais dilatada, nós deveríamos fazer planos que alcançassem também os temas a longo prazo. Pense daqui 5, 10 anos. Como você se visualiza daqui 5, 10 anos? Com que tipo de emprego? Com que tipo de atuação junto à família? Com que tipo de vínculo familiar que você pretende? Qual situação financeira você almeja daqui 5 a 10 anos? Qual situação relacional? Você almeja ter filhos? Você almeja escrever um livro? Você almeja o quê para daqui 5, 10 anos? Este é o plano a longo prazo. Um plano que deveria ser refletido a cada dia. E quando nós pensamos e aprofundamos nessa temática, algumas pesquisas, e o próprio professor Valdo ressalta lá no capítulo, que um conjunto de informações sobre o tema da tanatologia ou da dessomática, a tanatologia, que é uma ciência que estuda o medo da morte, o contexto da mortalidade, existem 3 traços força, 3 potencialidades, que são características a maioria das pessoas centenárias. Vejam se faz sentido. O primeiro deles é a harmonia, um senso de harmonia. Você estar com uma harmonia no seu cotidiano, ter um equilíbrio, viver uma realidade harmônica. O segundo traço, força, a segunda potencialidade, é a vontade. A força de vontade, ela é fundamental e é um traço muito importante para quem deseja alcançar uma longevidade. E a terceira ênfase que eu gostaria de dar, o terceiro ponto principal, a terceira potencialidade, é o ajustamento, que é a capacidade de se ajustar, se adaptar aos diversos contextos de vida. Porque imagine,
uma vida de 50, 60 anos, 70 anos, existe uma realidade de adaptação. Mas uma vida de 80, 90, 100 anos, existe uma necessidade muito maior de ajuste. Então, se você deseja uma longevidade e se você está pensando a longo prazo, você deveria começar a refletir ao menos por esses 3 pontos. Se você tem harmonia no seu dia a dia, se você usa a sua força de vontade ao máximo e se você tem capacidade de se ajustar. Se você acha que estes itens fazem sentido, então coloque-os no seu dia a dia, na sua auto-organização pessoal e veja se isso tudo faz sentido. Este tema da auto-organização é tema principal do nosso quadro Autogestão Existencial. Então, se você gostou, fique com a gente, nos acompanhe em nossas mídias sociais e até a próxima semana. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Olá, pessoal. Então, gostaram desse Momento Autogestão? Muito bacana, né? A gente, apesar de que o Caio ele vai fechar aí a sua 100ª, né, dica, nós continuaremos com outros professores, né, dentro de um revezamento, mas a gente percebe como que é importante a gente refletir esses tópicos. Né? Observem aí, né, a série, sempre que a gente nesse primeiro bloco traz esse momento de autogestão, de quais são os benefícios que isso trazem, porque ele tem uma conotação muito do dia a dia, né? Ou seja, vamos pôr a mão na massa e vamos de alguma maneira não deixar passar os parâmetros importantes dessa existência humana. É bem importante. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui com as nossas entrevistadas. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Então, gente, gostaram aí, né? Aproveitamos aí no intervalo para refletir um pouco, para pensar nessas ideias todas, mas a vida continua e seguimos aqui com as nossas entrevistadas de hoje. Essas entrevistadas, elas, vamos dizer assim, elas são grandes pesquisadoras, professoras, né, aqui da Conscienciologia, e a gente precisa entender um pouco mais sobre esses aspectos da programação existencial. Bem, vamos falar aqui com a Vânia e com a Eliane, né? Hoje é sobre narrativa evolutiva. Então, bom dia, seja bem-vindo, Vânia e Eliane. Muito bom dia, André. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI, do programa Projeto de Vida. E vamos aí falar sobre a narrativa evolutiva. É isso daí, Eliane. Então, vamos apresentá-las, né, para vocês entenderem um pouquinho mais do perfil e até o que elas... a história, um pouco delas, que é muito bacana. Então, a Eliane, que acabou de dar bom dia, que foi a última, a Eliane Galotti, ela não tem formação universitária, mas isso não é demérito nenhum, né, professora? Ela cursou ali o científico lá em São Vicente de Paula, Irati, aqui no Paraná. Ela é natural de Irati, reside em Foz do Iguaçu, conheceu a Conscienciologia em 2018, é voluntária desde 2019, atua na APEX, que é justamente que dá apoio aqui à nossa rádio, e que é a Associação Internacional da Programação Existencial, e é voluntária desde 2020. Eu também faria uma parte, né, que ela teve uma vida artística assim, muito significativa, cantou bastante, alegrou muita gente, não é? Ou seja, fez bastante assistência, né, durante anos aí de vida, e agora ela está, vamos dizer assim, trabalhando um outro ego, né, da personalidade Eliane. Então, por isso que você sabe que no falar, vão perceber que ela, tanto quanto a Vânia, que a Vânia não fica assim para trás, mas eu estou enfatizando que a Eliane tem uma grande experiência na comunicação, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a Vânia. A Vânia Hernandes, ela é pós-graduada em psicologia positiva,
ela já tem graduação em administração de empresas na UMESP, que é a Universidade Metodista de São Paulo, que fica lá em São Bernardo. Conheço essa faculdade, é muito boa. Voluntária do terceiro setor desde 2005, atualmente é consultora na área da educação, autora de um livro. Isso é muito importante, pessoal, porque ela lançou um livro que é usado inclusive como referência aqui em Foz do Iguaçu, na universidade que nós estamos, na universidade não, no centro universitário, que nós estamos aqui transmitindo a rádio, que é a Uniamérica. E a Uniamérica Descomplica. E esse centro educacional aqui, essa unidade que nós estamos, né, que tem diversas faculdades, eles aplicam no currículo o livro que a professora Vânia fez junto da outra professora Milena. E o tema, ele é muito bacana, né, que é sobre o projeto de vida para jovens. Ela reside, então, aqui em Foz do Iguaçu. Devido ao processo da pandemia, elas ainda estão em casa, né? Mas quem sabe no futuro próximo a gente já começa a ter pessoas aqui e fazer as nossas entrevistas pessoalmente, seguindo o protocolo de segurança. Enfim, só para fechar o assunto da apresentação da Vânia, a gente percebe que ela é voluntária desde lá de 2005 na PEX. E ela é docente também desde 2011. Então, sejam muito bem-vindas, Eliane e Vânia. E eu gostaria de fazer uma pergunta já inicial, por que vocês pensaram e quiseram falar esse tema? De onde que veio essa ideia de narrativa evolutiva? Quer falar, professora Vânia? Fique à vontade. Posso começar. Então, né, André e todos os nossos ouvintes, por que narrativa evolutiva? Para a gente entender o funcionamento da nossa própria vida, a gente precisa entender, compreender os acontecimentos da nossa vida, né? E esses acontecimentos, eles são tanto multiexistenciais, quanto acontecimentos no intermissivo, quando a gente cursou lá o curso intermissivo. Então, o que acontece? Eles vão acontecendo, né, que a gente pode chamar até de enredos, né, que vão acontecendo no decorrer da nossa vida, no decorrer dos períodos da nossa vida. Então, a gente precisa entender isso para entender o funcionamento da nossa própria vida, né? E esses acontecimentos, essa narrativa, isso que vai acontecendo durante a nossa vivência, vão ter vários atores. A gente como ator principal, né? E os outros atores, os coadjuvantes, enfim. Exatamente por esse motivo que a gente escolheu este tema. Não sei se a professora quer complementar algo, mas foi mais ou menos por isso. É isso mesmo, professora Vânia. E a narrativa já é um tema assim muito antigo, já desde lá a Grécia Antiga. Imagina lá, Aristóteles já trazia isso no teatro através de 3 atos que ele fazia. Eles representavam as guerras, as batalhas da época, a própria vida, através de 3 atos, que seria começo, meio e fim, não é? E nós estudamos agora, foi trazido esse tema pelo professor Laínio Loche, adaptado essas narrativas para narrativa evolutiva, exatamente como a professora Vânia falou, para a gente poder ter um conhecimento como funciona a nossa vida aqui no intrafísico e no extrafísico. E nós vamos atuar como fazer a nossa elencologia, né? Podemos ser o nosso autor, escrever a nossa própria história. Então, a professora Vânia gostaria de comentar algo mais, colocar mais? Não, é isso mesmo. Então, isso dá um direcionamento para a gente poder chegar ao completismo da nossa ProEx. Porque antes de nós renascermos, nós ressomarmos, como nós chamamos na Conscienciologia,
nós assinamos um contrato lá junto com o nosso evoluciólogo, ou seja, o nosso programador, vamos dizer, lá no extrafísico, né? Como se fosse aqui no intrafísico uma cláusula técnica. Então, nós temos a nossa história, o nosso enredo, ele pode se desenvolver através dessa história que nós já fizemos lá no extrafísico, já trazendo para cá. Né? Exatamente. Exatamente. Nossa, pode ser muito interessante, né? Então, não é uma proposta nova. Apenas foi adaptada para a ciência da Conscienciologia, né? Ao contexto da Conscienciologia. Ou seja, a gente percebe que... 300 anos antes de Cristo, ainda. A gente percebe que até mesmo na mídia, né, nas histórias, quando a gente observa aí as narrativas, né, de uma novela, de um teatro, existe também uma narrativa ali do desempenho, muitas vezes, de um personagem, né? E a gente, quando se coloca nessa condição que eu também estou aqui num papel e eu tenho diversos chapéus, assim, né, do ponto de vista, tipo, olha, agora eu sou da família, eu sou filho, eu sou o neto, eu sou o irmão, agora eu sou professor, agora eu sou paciente. Então a gente vive usando, né, chapéus aí diferentes, né, esses papéis diferentes. E a gente percebe que é muito importante a gente entender para onde que vai essa narrativa, não é verdade? Se ela está indo para uma direção adequada ou não. Então, assim, para a gente entender um pouco mais o funcionamento sob o olhar da Conscienciologia, o que vocês destacariam mais dentro daquilo que vocês falaram sobre esse processo? Eu acho assim que a gente tem que ver os elementos de uma narrativa, né, André, para a gente poder fazer um enredo. Então, primeiro, a história base que é um conflito central. O que eu vou falar sobre, qual vai ser o meu tema, minha história principal. Daí eu tenho que ver a elencologia, ou seja, os personagens que atuarão nessa peça, que seria a minha peça. O local, importante destacar o local, aonde se passou, em que época. O narrador pode ser tanto na primeira pessoa, quanto outra pessoa pode fazer a narrativa. Deixa eu ver o que mais que é importante nesses elementos da estrutura. E depois a gente vai ter esse enredo, que nem a professora Vânia falou no início. Desde o início da nossa infância, nós temos vários acontecimentos. Então, para nós formarmos esse enredo, nós vamos fazer um recorte ali da nossa vida, vendo qual foi o ponto principal que nos fez ter uma mudança de vida, ou seja, para a gente não ter um desvio da nossa programação existencial, da nossa proex, ou seja, uma ruptura. E para nós chegarmos àquele objetivo central, nós vamos encontrar muitas complicações, ou seja, até chegar naquele ponto central e chegar naquele, que nem um filme que a gente está assistindo, tem uma parte ali que vai ter perto do final do filme, naquela batalha final, e a gente fica naquela tensão se o mocinho vai vencer, se não vai vencer, e na nossa narrativa, a nossa vida também é assim, depois dessas rupturas que nós tivemos na nossa vida, que pode passar por uma morte, demissão, várias coisas podem acontecer que nos levam a situações difíceis. Então nós chegamos num clímax, como se fosse essa batalha final. Nós vamos, daí desse clímax vai ser aquela virada de mesa, ou seja, agora vai o racho, como nós sairemos dessa situação. E aí vem o desenlace, que pode ser tanto positivo como negativo. Não sei se vocês concordam comigo aí. Então, Eliane, professora Eliane, você está colocando uma estrutura bem clara, né, que a gente pode buscar entender a narrativa por esses pontos críticos, vamos dizer assim, né? Ou pontos bem assim definidos dentro dessa narrativa, né? Sim. Exato, André. E aí, se a gente voltar aí com a professora Eliane falou no início sobre
o acordo, né, a nossa planificação com o evoluciólogo. Então, a gente planificou para a gente vir aqui e ter algo a realizar. E aí a gente faz esse enredo, né? E aí esse enredo que a professora Eliane explicou, a gente vai no caminho ter os percalços, né? E aí como que a gente vai sair dessas complicações? A gente vai sair melhor, a gente vai sair pior? Porque uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, a gente, né? A gente não está acertando o tempo todo. A vida da gente, ela passa por altos e baixos, né? Então, a gente precisa estar sempre se preparando para chegar ao final no completismo. Então, essa narrativa passa por esses pontos aí que a professora Eliane falou, e é importante a gente também pensar na questão do elenco, né? A gente é o ator principal, mas tem todo o que os outros atores, os coadjuvantes, né? Que a gente pode chamar de ser o nosso grupo Karma, por exemplo, né? Com toda certeza, professora Vânia. Sim. A nossa família nuclear, o nosso grupo Karma, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas com quem nós interagimos no nosso trabalho. E também a elencologia, né? Porque nós estamos falando de uma narrativa evolutiva, então a coisa vai tem um extrafísico também por trás de tudo isso, né? Os nossos amparadores, aqueles que estão nos ajudando, e aqueles também que, os guias cegos, que podem pensar que estão nos ajudando, mas na verdade podem estar atrapalhando um pouco, né? Sim. Eu queria só aproveitar e contextualizar, né, que as professoras abordaram o assunto do evoluciólogo, né, uma pessoa que orienta a evolução. A gente percebe que, de acordo com a maturidade das personalidades em si, que nem todos funcionam da maneira igual ou estão no mesmo momento evolutivo. A gente vai perceber até mesmo pelo dia a dia. Tem pessoas que a gente parar para conversar sobre coisas da vida, elas não vão dar muito valor. E outras vão parar para escutar, refletir, vai ter um debate, vai ter um interesse. E fora do corpo, as pessoas não são diferentes. Então, entre uma vida e outra, tem aquelas que já estão predisposta a uma reflexão maior, né, do ponto de vista desse planejamento da próxima vida humana, fazendo um curso intermissivo, fazendo um preparativo, né, um processo de antecipação e antevisão, fazendo um planejamento da próxima existência. Então, esse grupo de pessoas que você, eu, podemos inclusive nos predispor na próxima fase intermissiva, ou seja, depois dessa vida humana, nós vamos continuar existindo e nós podemos engajar nesse projeto, nesse curso intermissivo. Lá, essa figura do evoluciólogo, ele ajuda, uma pessoa que é orientadora em evolução, ela nos ajuda a refletir o que seriam as estratégias melhores do ponto de vista da nossa próxima existência. E quando vocês falam da narrativa, vocês estão já percebendo que já houve um planejamento prévio para aquilo, né? Porque foi definido o país que ia nascer, as pais, ou seja, todo o recheio que vai pertencer àquela vida humana. Dentro desse aspecto, é interessante a gente entender como vocês observam a questão de ser protagonista. Para quem não percebe, protagonista é quando a pessoa ela é o líder, ela é o agente, ele é a pessoa que faz a ação, né, da sua própria vida humana. Então, uma coisa é o ser passivo. O que é ser passivo? Olha, eu fiz uma faculdade que minha mãe queria que eu fizesse. Eu fiz uma faculdade que meu pai obrigou. Então isso não é protagonismo, gente. Protagonismo não, olha, eu pesquisei, eu avaliei, eu defini que aquilo ali era melhor para mim, eu discuti com os meus pais, eu achei que não era por ali, ou que poderia ser por ali, mas não estava interessado, ou também estava interessado, mas houve um raciocínio. Protagonismo é reflexão, gente. Protagonismo é assumir a bucha dos erros e dos acertos. Então, isso tem que ter, né, o peito aberto para a evolução.
E aí, como de alguma maneira entender essa postura protagonista na nossa vida? Eu queria que vocês falassem sobre esse assunto, mas vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Fique ligado. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Voltamos, você que está aí nas ondas do rádio ou no Facebook, fala o que está acontecendo. Nós estamos no programa Projeto de Vida. Meu nome é André Chataloff, estamos com duas entrevistadas aqui, a Eliane Galotti e a Vânia Hernandes, duas especialistas num tema chamado narrativa evolutiva. Você já parou para pensar nisso? Você sabe qual que é a sua narrativa evolutiva? Bem, então preste bem atenção que elas estão dando imensas dicas, né? E aí a pergunta que deixamos no ar é: como de alguma maneira assumir esse protagonismo, ser protagonista, ou seja, ser o agente da ação responsável pela minha própria vida? Pois é, André, veja só, como que a gente é responsável pela nossa própria vida? Primeiro, tem que deixar aquela máxima. Deu uma falhada. Pra trás, aquele negócio do deixa a vida me levar, leva eu, não dá, né? Uhum. Então, a gente precisa assumir o que a gente tem que fazer, admitir os nossos talentos e admitir nossas limitações, né? E ter uma abordagem na vida da gente muito mais para puxar pelos nossos pontos positivos, né? E, além de tudo, e para a gente fazer isso, a gente precisa o quê? Autopesquisa. A gente precisa se autoconhecer. Porque se eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, quais são as minhas motivações, o que me tira da cama em qualquer horário para fazer algo que realmente me motiva, eu não vou ser protagonista da minha vida. Eu vou deixar o outro escolher por mim. E se eu deixar o outro escolher por mim, eu vou entrar numa numa melancolia intrafísica. E depois, mais tarde, quando eu dessomar, ou seja, quando eu morrer, eu vou entrar numa melancolia extrafísica. Professora Eliane, quer complementar? Olha, muito pouco a comentar. Exatamente é isso. Nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas em nossas mãos, não terceirizando para ninguém, assumindo nossos erros, nossos acertos, saber que nós temos uma oportunidade única de estarmos aqui para evoluirmos, que nós somos consciências únicas, singulares, e nós estamos aqui exatamente, tivemos essa oportunidade para evoluir um pouquinho mais nessa vida, entre tantas outras vidas que ainda nós vamos ter. Então a gente tem que fazer isso mesmo, para não entrar sair na euforia, como a professora Vânia falou, para não ficar no meleque, depois, já pensou que coisa terrível vai ser chegar lá, poxa, eu desperdicei todo o meu tempo, não pude fazer nada, ou eu poderia ter feito, porque perdi o meu tempo. Então, eu acho assim que a gente deve avaliar realmente a nossa vida. A narrativa evolutiva nos traz essa reflexão, a gente fazendo uma exposição, né, inicial da nossa vida, a oportunidade de nós reescrevermos a nossa história e tentar ali chegar naquele clímax ali, naquela batalha final realmente exitosa, né? Ter um desenlace feliz. Agora, só assim contextualizando. É importante dizer. Só contextualizando, né, que acho que vale a pena, a gente falar que vocês usaram duas expressões que são Melim e Melex. Melim, elas são dois conceitos técnicos, mas bem simples da gente entender. A gente percebe que muitas pessoas, elas entram num processo de uma melim, que é melancolia intrafísica. Por que intrafísica? O que está acontecendo aqui agora, neste momento? Pode ser que essa melim, ela tenha uma natureza mais séria, como uma depressão. E aí tem outras coisas, por exemplo, químicas do cérebro, coisas que precisam de um tratamento mais sério, inclusive, tá? Então a gente tem que sempre olhar de onde que vem essa melancolia que as pessoas sentem dentro do dia a dia. Mas tem uma fatia dessa melancolia que não é tão profunda, que não chega a ser uma depressão, mas é um desgosto, é um desânimo, é algo que de alguma maneira a pessoa ela não se sente realizada ou se sente
que ela está remando, vamos dizer assim, não por mares que ela gostaria. Ela está vivendo a vida dos outros, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela deve fazer, ela não sabe o que ela tem que buscar para ser feliz, para ser assistencial, para ser ela mesma. Ela muitas vezes vive a vida que os outros determinam a ela. Isso gera uma frustração, gera a pessoa ela fica com a hábito baixa, ela fica com uma perspectiva negativa muitas vezes da vida. Agora, você imagina quando ela não se orienta dentro desse aspecto, ela chega no extrafísico, ela passa pela morte biológica, tem muita gente que fala, eu vou para o céu, eu vou para o paraíso, vai nada. Às vezes a pessoa vai para o inferno, ela vai justamente ficar com as perturbações que ela tinha na vida humana, piorada, porque o corpo das emoções fora do corpo, ele potencializa as percepções emocionais. E aí o que a gente fala? A gente fala que ela entra no quadro de melancolia extrafísica, que é fora desse corpo, fora da matéria, e que é pior, que muitas vezes, aí sim, ela vai precisar de ajuda para ser reposicionada, ela vai precisar de assistência, ela vai precisar que alguém vá lá dar um acolhimento para ela conseguir se aprumar. Agora, uma das coisas que eu acho bem bacana, né, professoras, que tem a professora Marina Tomás, inclusive com diversos livros publicados na Consologia, e que... inclusive, a Marina Tomás tem uns livros que vendem na Polishop, www.polishop.com.br, e lá, não, é Policons, perdão, gente, é Policons, tem muito poli, eu confundi os poli, é Policons, e aí a gente consegue ali fazer o acesso dos livros da Conscienciologia. No próprio CEEC, aqui em Foz do Iguaçu, você acessando, você tem acesso, né, a uma livraria, Epígrafe. Dentro dessa livraria Epígrafe, você também tem acesso aos livros da Conscienciologia que podem te mandar para todo o Brasil. O que é interessante é que a professora Marina Tomás, ela tem uma máxima, né, uma fala dela, que é basicamente o seguinte: valorize seu desconforto, porque se você não valorizar o seu desconforto, quem que vai valorizar? Né? Então, quer dizer, é esse processo do funcionamento do protagonismo. Agora, gente, eu queria ver com vocês como avaliar, então, os parâmetros da nossa vida, como avaliar a questão do nosso projeto de vida, como, de alguma maneira, resolver isso tudo, né, que vocês estão aqui trazendo. Mas eu quero que vocês não respondam agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com a Eliane e com a Vânia aqui com vocês. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Voltamos aqui diretamente de Foz do Iguaçu, nas instalações aqui justamente da RCI, e eu quero fazer uma retificação, que eu passei o endereço online completamente, aí não tem nada a ver com a Policons, não tem a ver com nenhuma outra cons, na verdade é com a Shopcons, é shopcons.com.br, então é Shopcons, C-O-N-S. Então, www.shopcons.com.br, você terá acesso a diversos livros, muito aqui bacana, você pode receber no conforto do seu lar, vê ali, faz enche o carrinho aqui, coloca todos os livros que você quer aí para ajudar até enfrentar a pandemia, fazer as suas reflexões, identificar a sua narrativa evolutiva. E olha, com certeza você irá sair ganhando, tá? Ou até dar de presente, né? Isso é muito importante. E vamos voltar aqui, né? Jogamos uma pergunta no ar. Estamos aqui com a Eliane Galotti e a Vânia Hernandes, e a gente é interessante de saber delas, né? Justamente sobre essa história. Elas falaram muita informação, elas trouxeram muitos assuntos relacionados à condição de você olhar o projeto de vida, mas e agora? O que a gente faz? Por onde a gente começa?
Quer falar, professora Vânia? A gente Pode falar, Eliane. A gente começa se autoanalisando, né? Como a gente já falou no início ali, tendo enfrentamento de todas as situações difíceis. Eu vou dar uma casuística minha rapidinha, para poder exemplificar melhor. No meu caso, eu cheguei na Conscienciologia em 2018, fiz o curso Balanço Assistencial, depois passei a ser voluntária. Cheguei através do que? Eu tive uma situação inicial, esse é o meu enredo, uma situação inicial, que eu levava uma vida estabilizada, boa, tranquila. De repente eu tive duas rupturas na minha vida, que foi a de soma morte do meu filho e no prazo de 1 ano também meu esposo. Então eu tive muitas complicações para frente. Eu tive que, em todas as áreas da vida, área emocional, área financeira, eu tive que me reestruturar. Daí tive que fazer uma reciclagem. Daí veio todas essas complicações e chegou num clímax que eu estava praticamente, eu teria que me reinventar. Ou eu saía daquilo ali para um desenlace final, ou eu cairia totalmente. O que eu fiz? Eu fui para o desenlace dentro desse tema da narrativa evolutiva dentro da Conscienciologia, e hoje estou aqui estudando, tentando não desviar da minha ProEx para ter esse completismo existencial, que é a Complex, né? Professora Vânia? Gente, o exemplo da professora Eliane é muito interessante, porque, veja, ela aqui relatou duas complicações, o que ela fez? Faça do limão a limonada. Então, ela deu a volta por cima, entendeu? Ok, aconteceu, eu preciso agora me reestruturar, porque eu tô aqui. Então, como que eu vou mudar? Como que eu vou reescrever essa minha vida, essa minha narrativa? Então, ela optou por dar a volta por cima. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre esses enredos, a partir do clímax, né, acontecem, sempre é positivo, né? Mas é um exemplo super positivo aí da professora Eliane. Muito bom. Gente, a gente está praticamente chegando aqui nos minutos finais. Eu queria saber de vocês o que deixou de ser falado, ou algum recado que vocês gostariam de passar, né? Eu gostaria de ter essas informações. Eu gostaria de deixar aqui um recado para a turma, né, que está nos ouvindo, para se tornar protagonista da própria vida, né? Admitir e assumir os seus talentos e criar a sua própria narrativa. E queria aproveitar para convidá-los agora no próximo fim de semana, no próximo sábado, eu e a professora Eliane, mais uma outra professora, a professora Cris Lopes, estaremos no ciclo ProEx falando sobre esse tema, narrativa evolutiva. Então, se tiver interesse em aprofundar sobre o tema, pode pesquisar ali no site da APEX, apexinternacional.org.br, para participar desse curso que a gente vai estar falando sobre esse tema. Muito bom. E outra coisa, né, professora Vânia, o nosso módulo, o módulo 4, né? E todos os outros o curso é composto por 8 módulos, né? E são módulos independentes. Então, se a pessoa entrar ali no site e ver que ela quer fazer o primeiro módulo, ela pode fazer o 5º módulo. Mas a gente espera vocês aí no nosso módulo Narrativa Evolutiva, que vai ser bastante interessante, para depois sair do curso ali, fazendo essa história, quem sabe escrever um livro, fazer um filme, né? Dentro da narrativa evolutiva, o próprio enredo evolutivo da vida, né? Excelente dicas. Alguma coisa a mais que você acha que vale a pena nesses minutinhos finais? Um minutinho. Tá? Eu acho assim que a gente levar em consideração a multidimensionalidade para a gente poder compreender melhor a vida daqui, não só vendo assim como um caos com tudo que está acontecendo. A gente saber que essa é uma vida
e dentre tantas outras que a gente está aqui realmente para evoluir e a gente vai conseguir. Ok, Vânia? Não, eu acho que é refletir sobre tudo isso que a gente falou, né? E realmente assumir seu protagonismo. Esse é o meu recado. Então nós agradecemos. Agradecemos às professoras, né, as ideias, as reflexões, né, que a gente teve nessa narrativa, porque é mais comum realmente a gente pensar na narrativa olhando uma peça, olhando uma novela, mas é difícil a gente pensar que eu posso analisar a minha própria narrativa da minha vida humana, da minha própria evolução. Então, eu acho que esse conceito, essa ideia, ela é muito original, ela é muito importante, né, para ajudar a gente até mesmo saber para onde que vai, não é? Então fiquem convidadas aí para outras apresentações, para estar aqui de novo conosco, sejam vocês juntas, que são aí uma grande parceria, né? E também cada uma de vocês também com seus temas de pesquisa. Agradecemos, tá bom? Obrigada. Agradecemos também, André, a oportunidade. Então vamos lá. Agora vamos para o Proexis no Mundo, que são dicas de pessoas espalhadas no globo terrestre que vão falar como que elas estão vivenciando o projeto de vida. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, eu sou a Nara Pedroso, moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e conheci a Conscienciologia em 2000, através de uma amiga que me contou de uma técnica em que a gente mobilizava as nossas energias e a gente poderia adquirir mais saúde com isso, e me apresentou essas ideias da projeção consciente. Então, eu fui com ela conhecer esse paradigma num curso ministrado na Universidade Federal, por um grupo que estudava Conscienciologia aqui em Campo Grande. Então, já de cara, eu me inscrevi no CIP, no curso integrado de Projeciologia. Nesse curso, um tema que me chamou bastante atenção e com o qual eu me identifiquei de cara foi a tridotação consciencial. A comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade era uma possibilidade de nós nos qualificarmos, interagirmos melhor. Eu sou pedagoga na SOCIM, e quando vi a professora trazendo esses novos conceitos, eu falei, puxa, isso é muito bom, é tudo isso que eu quero para mim. Desde pequena, eu costumava escrever muito, planilhar o meu comportamento, anotar quantas vezes as coisas se repetiam, e teve um determinado momento que eu achava isso tudo muito esquisito. Quando eu conheci o voluntariado da Conscienciologia, eu percebi que isso era uma prática, que existia algo que se chamava autopesquisa e que a gente tinha técnicas e formas de nos observar, de nos conhecermos melhor. Eu penso que a nossa programação existencial, o que nós viemos fazer aqui, qual o nosso objetivo de estar aqui nessa vida, nesse mundo, entre as pessoas, além de ser feliz, é ser responsável por essa nossa capacidade de sermos completos, de sermos íntegros, né? Essa felicidade se resume nisso. Então, a programação existencial, ela vem falar disso para nós, né? Que assumirmos quem nós somos envolve reconhecer que a nossa maturidade tem a ver com esse nosso conhecimento, com esse nosso autoinvestimento, com a nossa autossuperação. Então, ser autêntico com aquilo que somos, que sentimos, que pensamos, nos ajuda a entender qual é o nosso papel nessa vida, na sociedade e entre as outras consciências com as quais a gente convive. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa capacidade de libertação das nossas amarras. Venha conhecer a Conscienciologia se você não conhece ainda. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência.
Olá, pessoal, vocês gostaram aí do nosso programa? Você viu que foi bastante interessante a gente falar sobre a narrativa evolutiva. É uma ideia muito bacana, bem original. A gente se encontrar, né? Por exemplo, nós estamos indo para o clímax da nossa vida ou estou me preparando ainda para esse momento? Ou ele já aconteceu e agora eu estou meio que colhendo os frutos dessas ações e renovações da minha própria consciência, da minha própria personalidade. Bem, esperamos que vocês fiquem conosco, né, a programação da própria RCI. Se quiser nos acompanhar mais, continue também acessando lá o Facebook da Apex, APEX Internacional, e também buscar ali o nosso YouTube, que nós também temos um conjunto ali de vídeos bacanas para vocês, tá bom? Então, bom final de semana e até sábado que vem.